Voltamos com o nosso Metrópolis. Então, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, deixa eu falar da Ultramed para você, muito importante, viu? A gente está sempre falando sobre plano de saúde, você não pode perder tempo de jeito nenhum, tá? Então, deixa eu falar para você sobre saúde e economia. Então, conheça aí, né, a Ultramed, que é um plano de benefícios que vai te trazer muita economia, vai trazer muita economia para o seu bolso. São descontos de até 65% em consultas médicas, mais de 500 médicos e parceiros, todas as suas especialidades, né? Também tem desconto de 60% em exames laboratoriais e de imagem. Só para você ter ideia, numa mamografia que custa, vamos dizer assim, R$400, com a Ultramed você vai pagar R$110. É muito bom, né? E não para por aí não, viu, gente? Tem descontos em óticas, em medicamentos nas grandes redes, tratamento odontológico, né? Seguro de acidentes pessoais e assistência funeral e familiar. O preço desse plano, R$39,90, e você ainda pode botar no cartão. Só que você está assistindo o programa, a gente faz um desconto bem legal para você, fica por R$29,90. Então não perde tempo, o telefone está aí na sua tela, que é o 30, peraí, porque eu não estou enxergando, 31 39 62 62, 31 39 62 62, perde tempo não, anota direitinho, viu? E vai falar lá com o pessoal da Ultramed, tá bom? Gustavo, a gente estava aqui falando que semana passada teve esse evento no Teatro Dona Lindu, em comemoração aos 100 anos, né, do seu avô, maestro Lorival. Me diga uma coisa, a importância evidentemente que ele tem uma importância muito grande na história musical, né, do nosso estado. Mas, já que você estava falando em relação a buscar esse acervo, né, a digitalizar esse acervo, também você acaba trazendo uma outra população, um outro nicho que não conhecia muito bem esse trabalho. Até a população, até as pessoas jovens, os jovens de hoje. Eu acho que isso é muito importante, né, também. Sim, é um pouco como a gente estava falando antes do programa mesmo, acaba que o processo de escolher as músicas, digitalizar essas músicas e disponibilizar elas na internet, que é um meio de acesso muito amplo, né? E que pega todas as classes e todas as faixas etárias. Isso é uma forma de você divulgar um trabalho como o que foi feito por Lorival, meu avô, para o mundo. Na verdade, mundo, né? É verdade. Esse é o grande objetivo de todo esse projeto que foi escrito e que culminou com o show. Na verdade, é a disponibilização e a divulgação da música dele. Henrique, depois desse show que vocês fizeram semana passada, tem projetos futuros, no caso, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso, porque esse projeto se finalizou no show. Mas a obra de Lorival, ela vai muito além, né? Porque... Você conheceu com quantos anos, vamos dizer assim? Que você é muito novo, tem 25 anos, já é um maestro e tudo mais, né? Já estava me falando. Para quem gosta e para quem tenta entender um pouco mais do que ele fez, né, durante essa trajetória toda, não é tão simples, né? Qualquer músico que consegue interpretar e consegue fazer essa história toda. Como é que você descobriu? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a estudar o frevo. Boa! Aí eu fui para o Henrique Dias, que é a única escola de frevo que existia e que tem esse foco de colocar você para tocar o frevo tradicional. Aí tem as orquestras que ensaiam lá, a Orquestra de Oséias, a Orquestra Henrique Dias. E eu comecei a aprender a tocar sax lá. E foi quando eu conheci a música de Lorival, porque ela faz parte do repertório das orquestras de Olinda, que ensaiam lá no Henrique Dias. Apesar da vida toda dele ter sido feita aqui em Recife, no caso, né? Ele era maestro da orquestra sinfônica, da banda sinfônica, tocava com o Nelson Ferreira, tocava saxofone. Ele tem uma história muito forte no Recife, porém, as orquestras que vamos dizer, tiveram mais afinidade foram as de Olinda, porque Olinda tem uma vontade de tocar o lado virtuosístico do frevo. Eles têm essa coisa. Você foi em Olinda, você chega lá e você sai explodindo de um lado para o outro, porque é cada frevo danado que as orquestras tocam. No Recife já é uma coisa mais na manha. Você sai de lá, poxa, que frevo mais pomposo, que coisa, que é os frevos de Nunes, são os frevos fortes, os frevos que são mais simples, mas que pegam você pela força. Em Olinda não, em Olinda eles gostam da virtuosidade, da música que é difícil e tal. E Lorival é tocado amplamente lá nas orquestras de Olinda, a Orquestra de Carlos, a Orquestra de Oséias, tantas outras que tem lá. E quando eu fui chamado para trabalhar esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque eu já gostava muito da música de Lorival, que é uma música que ela quebra as regras do frevo. O frevo tem uma regra. Se eu quiser agora fazer um frevo, eu faço frevo usando a regra. Segura aqui. Vá. Por exemplo.
faça um frevo. Porque tem as regras, o frevo tem regras. Eu sei as regras do frevo. Tá. Só que Lorival, ele ia além disso. Além disso tudo? Claro. Então tá, então me mostra algo. Lorival, ele chegava, vou fazer um frevo estilo Lorival. Ele chegava. Aquele meme, aplausos. Cara, Henrique, tu és um caso sério, rapaz. Aí pronto, Lorival, o que eu fiz no primeiro frevo, ele tem uma estrutura, tem uma duração específica, tem uma contagem. Certo. Lorival não, ele era livre, ele ia além, ele ia solto dentro do frevo. Para ele, o frevo era só um meio de passar o que ele estava sentindo, sabe? E eu acredito nisso, que a música é um meio de passar o que você está sentindo. Sim. Não somente regras, as regras são ótimas para quando você está começando, você começar a aprender a escrever, né? Tem as regras de caligrafia. A partitura da história toda, né? Não, é como escrever uma redação. Certo. Você começa com a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Ele ia mais além da história. Não, ele era o Stephen King do negócio, tá entendendo? Cara, muito bom ter vocês para poder falar de um assunto tão grandioso e a gente está mostrando isso para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre esse grande maestro. Eu quero que, assim, essa história tenha uma culminância mesmo, né? Não fique só na história do show para poder finalizar, mas que vocês cada vez mais fiquem mais próximos, né? E desenvolvam esse trabalho mais para frente com outras histórias interessantes também. A gente está querendo gravar um disco com as músicas inéditas, né? Que ele tem muitas músicas São inéditas. 64 músicas conhecidas, é isso? Gravadas, tá? 64 músicas e gravadas. Aí, e tem outras que as pessoas ainda não conhecem e que vocês estão querendo fazer essa história agora. Exatamente. Ele morou um tempo no Rio de Janeiro, escrevia choros, sambas. Ele depois começou a escrever maracatu, frevo canção, frevo de bloco. E pouca gente conhece essas músicas. Tem uma que a gente até tocou no show, que é No Tempo da Vovozinha. Foi gravada, é uma música muito legal, é até engraçada, porque é uma brincadeira com um radialista que tinha na época. E ele gostava muito, ele era bem atualizado, assim, ele fazia tudo baseado num contexto de uma outra coisa. E quando você vai ver, ninguém conhece essa música. E quando você vai ouvir, você diz, puxa, que música legal, puxa, essa música poderia ter sido um sucesso dentro desses carnavais aí, né? Sabe o que é legal de ver? É a empolgação dele falando a história toda, né? Eu acho que é isso que dá o gás para poder continuar tudo isso, não, Gustavo? Que eu, durante a pesquisa de Henrique e depois durante as mesas de discussão que eu participei como espectador... Você já vê com outros olhos tudo, eu conheci, né? outro avô. Outro avô, boa. Eu Boa, conheci Gustavo. outro avô. É verdade. Eu só é conhecia muito bom. meu avô, que eu chegava na casa dele, ele estava lá escrevendo as musiquinhas dele, depois ele ia, ficava brincando com a gente. Mas depois disso eu comecei, porra, meu avô A grandiosidade do seu avô. tinha um monte de referência, eu nunca imaginaria que isso acontece. Como a gente vê, eu participei assim, eu sou da idade do movimento Mangue. Eu via que os Fred 04 da vida, os Chico Sainz tinham suas referências, escreveram sobre isso. Eu não imaginava que meu avô, que era só meu avô, também teve isso Também lá teve na isso década lá. de 50, Exato. 60, 70. É verdade. Enquanto ele foi compositor, né? Tá aí, ó. Me surpreendi. Que ele fala que tem aquele brilho nos olhos. Continuo. É? E Henrique me faz isso, mas Não vai me faz? surpreender ainda mais. Henrique é um danado, rapaz. Ó, muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigada por ter vindo, obrigada pela aula, viu? E que bom que a gente tem, que está acontecendo isso e que a gente realmente consiga desenvolver para que cada vez mais as pessoas conheçam ainda mais esse trabalho que é tão importante, que ainda hoje é tão importante, né, e que influenciam tantas outras pessoas, tantos outros músicos também. E assim, quando tiver outras histórias, por favor, voltem para a gente conversar mais, tá bom? E você, Henrique? Você é um... Eu tenho que falar mais um pouquinho, né? Não, também. você é um caso sério. Eu falo demais. Não, que é isso. Ó, deixa eu falar da tenda, rapidinho. Você que está aí do outro lado querendo realizar o sonho de ter sua casa própria, é muito importante isso, não é? Pois é, então não fica aí só esperando os feirões da tenda, não. O que é que você faz? Liga agora para o número 4003-0384, tá? São apartamentos com entrada a partir de R$ 9,90, descontos na Minha Casa Minha Vida de até R$ 37 mil. É a oportunidade que você tem de sair do aluguel agora. Tá aí o telefone.
4003-0384, viu? Tenda para você, tá? Lucas, olha só, a gente vai ficar aqui durante a semana toda, vamos conversar muito, né? Nossa. Sobre tudo que está acontecendo, sobre trabalho novo, sobre clipe, sobre a participação no Rock na Calçada, que eu acho massa essa história de trabalho autoral, que a gente tem que enfatizar muito mesmo, porque tem muita gente querendo espaço, tem muita gente boa e que de repente não, né? Só precisa de uma ajudinha. A gente tá aqui para isso, para servir de ponte. Que foi que você está falando, já acabou? Oh, meu Deus do céu. Ah, acabou. Fazer o quê, né? Oh, já sei que eu vou de música, falei demais. Tô pior que Henrique. Amanhã a gente volta. Obrigada pelo carinho. Vamos de música, Lucas? Vamos lá. Você é um cassete. Quantas vezes esqueci a data, os verdes da mata e a poesia. Esqueci da noite, esqueci do dia. Quantas vezes esqueci da fome, escrevi seu nome, brincando na areia, aranha na teia, esqueci as veias, mas a semente que trago entre os dentes parece lamento, parece um sorriso, parece uma chave, parece um aviso. Ai, 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 ai. Obrigado. Essa se chama esquecimento.